Louvor real é isso. Reconhecer a realidade e a presença de Deus em todas as situações e circunstâncias, por mais repletas de contradições que elas sejam. Nós retomamos hoje, igreja, o nosso companheiro nessa longa jornada, que é o profeta Jeremias. Para quem vai chegando agora, né, ou não se lembra bem, já foram 20 mensagens ao longo dos primeiros capítulos do livro. Hoje nós chegamos à mensagem de número 21, e onde vamos olhar juntos o capítulo 20. Nós vamos ler todo o capítulo 20 para que possamos meditar nessa fascinante história do profeta, no que ele nos ensina em mais esse episódio da sua conturbada vida e missão, lembrando sempre que era uma missão, uma vocação que lhe foi dada por Deus. E nesse capítulo, ele mais uma vez está lutando com as consequências desse chamado do Senhor e da sua própria obediência a esse chamado. Uma obediência que não o impedia de ser bem honesto, derramando seu coração diante do Senhor, e nós vamos ver isso juntos no capítulo 20. Então, Jeremias, capítulo 20, começa assim o texto. Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco, junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Passur o soltou, e Jeremias disse: Passur, o Senhor mudou seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu, e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está a meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo, examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoou o dia em que nasci.
ninguém celebra o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu, que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci. Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós cremos e reconhecemos hoje que ela é um tesouro precioso. Assim como foi um tesouro, palavra do Senhor para o teu povo no passado, para que eles pudessem aprender em meio às circunstâncias históricas difíceis que eles viviam, tua palavra também é um tesouro especial, precioso do Senhor para nos ensinar, nos modelar, nos transformar e em meio ao contexto e aos desafios que nós vivemos hoje. Então pedimos que com o Senhor, com o teu Espírito, mesmo que inspirou a tua palavra no passado, esteja com cada um de nós, quando abrimos nossa vida, nossos ouvidos, nossos corações para a tua palavra hoje, e que o teu Espírito opere em nós a transformação que o Senhor deseja a partir da tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, vemos aqui, e o primeiro ponto dessa mensagem é que chegou a hora do juízo sobre o povo, né? Vocês sabem que muitas das mensagens, no que às vezes nós chamamos de teologia da prosperidade, e talvez se você não a conhece por esse nome, é bem possível que, se você já está há algum tempo na igreja, tem uma caminhada de fé por algum tempo já na igreja, você tenha ouvido alguma versão dela, já tenha passado aí você tenha ouvido esse tipo de coisa. Funciona assim esse ensinamento, né, da teologia da prosperidade. Seja fiel ao Senhor, né, obedeça, e assim tudo irá sair bem na sua vida, né, na sua saúde, no seu emprego, na família, enfim, tudo dará certo. Você receberá muitas bênçãos se você for obediente e fiel ao Senhor. Esse é o tipo de aproximação desse ensinamento. Pois bem, o que é que nós vemos na vida de Jeremias, e com muitos outros personagens das Escrituras, é que Jeremias seguia sendo fiel ao chamado de Deus, e mesmo sendo fiel e obediente, ele sofreu as consequências de sua fidelidade a Deus, a oposição e sofrimento e desespero na sua própria vida, por justamente ser fiel ao Senhor, ao entregar mensagens difíceis, de juízo, de alerta ao povo de Judá. Aliás, podemos dizer que antes, até o capítulo 19, que foi o que vimos na última mensagem que tivemos de Jeremias no ano passado, essas mensagens ainda eram de alerta, chamando o povo ao arrependimento. Mas depois das figuras do vaso refeito pelo oleiro, ou do vaso despedaçado, que nós vimos na última mensagem, obrigado, Tiago, por tocar o gatilho da memória aí da última mensagem de Jeremias, com a música sobre o vaso novo, né? Depois daquelas figuras do vaso refeito, né, pelo oleiro, ou do vaso despedaçado, na última mensagem, de agora em diante nós não veremos no livro mais essa linguagem de arrependimento nas palavras entregues pelo profeta. De agora em diante no livro não serão mais essas mensagens uma janela ou oportunidade para que eles mudem os seus caminhos. Serão, no máximo, uma oportunidade para buscar aprender algo com o juízo, com esse castigo que agora certamente virá. As mensagens, a partir desse momento, passam a ser simplesmente o anúncio reiterado de que eles sim sofrerão o justo juízo. Um justo castigo pela insistência coletiva em seus erros. Jeremias lhes disse: chegará o juízo e não demorará. Pois bem, não é de surpreender que essa mensagem não é bem recebida. Nesse capítulo, nós temos que Passur,
o encarregado do templo o castiga. Mandou prender a Jeremias, o aceitou, colocou no tronco. Jeremias sofrerá no tronco uma humilhação pública, um castigo físico, açoitado, pelas mensagens que Deus lhe ordenou anunciar. O terrível é que o castigo aqui lhe vem pelas mãos dos líderes religiosos. O próprio sistema religioso, em tese, infelizmente apenas, aqueles que mais deveriam estar atentos a uma mensagem que lhes vem de Deus, são exatamente esses usados para oprimir e castigar aquele que é fiel a Deus. Quando o sacerdote Passur o solta, no dia seguinte, ele ouve palavras duras de Jeremias. Jeremias diz que Passur, toda a sua casa, os seus amigos, serão levados para a Babilônia e ali morrerão. Uma mensagem bem dura. Aliás, é a primeira vez no livro em que Babilônia é mencionada. Antes, aparecia apenas de maneira cifrada, né? Como inimigo do norte, porque, apesar de ficar a leste, na verdade, a leste de Judá, a Babilônia, né? Para chegar ali em Judá, eles viriam pelo norte. Pois bem, o inimigo do norte, dito de maneira cifrada até agora no livro, ele é revelado. E para não deixar dúvidas, o nome Babilônia aparece várias vezes aqui nos versos 4 e 5. O castigo virá, essa é a mensagem, tem nome, identidade, endereços certos, não resta dúvida, agora o castigo virá. Vejamos como termina essa primeira sessão do capítulo. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. A última palavra nessa sessão, ao final do verso 6, mentiras, revela o que foi o problema e a tragédia do povo de Judá ao longo de todo esse período. E outra vez, obrigado, Tiago, aqui no louvor, na adoração aí, tanto o texto que você colocou no começo, como depois de uma das canções aí, falavam disso, as mentiras, a ganância, o engano, mentiras. Todos os alertas anteriores tinham a ver com essa denúncia, as mentiras da sua adoração, dizendo que adoravam a Deus, mas na verdade indo atrás de outros deuses, como acontece muitas vezes nos nossos tempos e ao longo da história, quando o fato de algumas pessoas usarem o nome de Deus para seus próprios interesses, não significa que de fato estejam entregando mensagem de Deus ou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mentiras, na verdade, indo atrás aqui no texto de outros deuses, de outras falsas seguranças, outras nações, negligenciando e maltratando o pobre que vivia no meio deles. Ou seja, essas mentiras, essas ilusões, esses enganos se manifestavam de diferentes maneiras na vida do povo. Infidelidade religiosa, indo atrás de outros deuses, indo atrás das falsas soluções, dos poderios das nações vizinhas, e numa crescente desigualdade, onde oprimiam os mais pobres e os mais vulneráveis. Mentiras. O problema tão próximo de nós hoje em dia, né? Desinformação, fake news, e inclusive um termo que eu já acho que disse aqui na igreja, na verdade eu nem gosto de usar muito, né? Fake news, mas eu prefiro às vezes chamá-las pelo seu verdadeiro e adequado nome, mentiras. Mas eu sei, entendo como que funciona essa lógica, porque às vezes esse termo é usado. Porque a característica das fake news são isso, que muitas vezes elas vêm com meias verdades. Elas usam parte de verdade, com insinuações, uma distorção, um engano, e muitas vezes isso assim, é tão escrachado que é um deliberado engano mesmo. E oro, queridos, queridas, eu oro pelo dia em que ao menos as pessoas de fé não sejam vítimas tão fáceis desses engodos, dessas mentiras.
que nós, pelo menos na comunidade da fé, que saibamos discernir mais, que não sejamos ingênuos, que deixemos para trás os ídolos, as idolatrias, que muitas vezes nos levam a seguir a defender mentiras, porque isso é uma das maneiras em que a gente é levado a não só acreditar, como divulgar mentiras, fake news. É porque às vezes nós temos certos ídolos ou idolatrias e acreditamos tanto em certas pessoas ou em certos projetos que não deixamos de ver e somos ingênuos para não perceber como estamos sendo manipulados e levados a acreditar e a divulgar em mentiras. Nessa semana morreu o poeta Tiago de Mello, alguém que foi lá no passado perseguido pela ditadura, e um de seus poemas mais famosos, é chamado no Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, começa assim: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Eu revisitando esse poema, eu achei muito bonito, porque até usa esse verbo que numa canção que o pessoal gosta muito, na ABU gosta muito de cantar, né? Aqui na igreja a gente canta de vez em quando também, marcharemos, né? Aqui marcharemos todos pela vida verdadeira. Vale a verdade, vale a vida. Quando estamos surdos ou cegos, porque queremos estar surdos ou cegos, parece que às vezes os poetas nos ajudam, não é mesmo? Pois bem, voltando a Jeremias, tantos alertas depois, o profeta precisa entregar uma mensagem difícil, que chegou a hora do castigo, do justo juízo de Deus sobre eles. E Jeremias sofreu então por entregar essa mensagem. Nós vamos e chegamos a isso de que ele diz: estou cansado. Jeremias sofre nas mãos de alguns opositores que ele identifica aqui. O povo, a população em geral, zomba dele, faz piadas de Jeremias, da sua mensagem. Vai piorando. Seus amigos íntimos vigiam seus erros para se vingar dele, ou seja, a traição dos próprios amigos. Que difícil isso deve ter sido na vida de Jeremias. Mas o mais difícil de tudo será a constatação do profeta que ele faz do que, na sua percepção, é o maior culpado pelo seu sofrimento: o próprio Deus. Jeremias diz: o Senhor me constrangeu. O Senhor é a causa maior do meu sofrimento. O verbo usado por Jeremias aqui é muito forte. Na NVT, ele é traduzido como constranger, né? Que tu me constrangeste e eu me deixei constranger. Mas há outras opções de tradução, e que creio, inclusive, seriam mais apropriadas aqui para captar a força do verbo em hebraico, que seria seduzir, enganar, fazer-me de bobo. Você me seduziu, você me enganou, você me fez de bobo. E que forte, não? Que forte esse desabafo do profeta Jeremias. Jeremias sente ou entende que a zombaria, ter sido ridicularizado, ter sofrido violência, tudo isso tinha uma causa maior, um responsável maior por detrás, e era o próprio Deus. Talvez por entender que o que lhe acontecia vinha por ele tentar cumprir o chamado, a vocação que Deus lhe havia dado. E para Jeremias, então, Deus é o maior responsável. O profeta repete que Deus prevaleceu, Deus venceu. E com isso ele chega a esse desabafo no verso 9. Estou cansado. Cansado porque ele sente que é impossível fugir a esse chamado de Deus para ele. Ele simplesmente não pode deixar de falar as palavras que Deus lhe deu e que ele lhe mandou entregar ao povo. É impossível conter essas palavras. Jeremias vai dizer: é como um fogo no meu coração, é como um fogo em meus ossos. Daí, surpreendentemente, em meio ao lamento profundo, honesto de Jeremias,
vem também um reconhecimento, digamos, mais positivo do papel de Deus na jornada do profeta. Aí Jeremias afirma que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor me prova, o Senhor me examina, a Ele, o Senhor, eu posso entregar a minha causa. Aliás, isso é um tema recorrente ao longo de todas as Escrituras. O que não há problema algum em ser honesto com Deus. E mesmo não há problema algum, mesmo em, inclusive, lutar e reclamar com Deus. Desde que seja a Ele, ao Senhor, a quem entregamos a nossa causa. Por último, aqui aparece essa bonita promessa de que Ele salva o pobre e o necessitado. E Jeremias, quando fala isso, de que Deus salva o pobre e o necessitado, quando outras partes estão no plural, essa agora ele usa no singular. Ele salva o pobre e o necessitado. E parece uma pista muito bonita e importante de um claro reconhecimento de Jeremias de que é ele esse pobre necessitado da graça de Deus. O Senhor salva o pobre necessitado e sou eu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor salva esse pobre aqui, esse necessitado aqui da tua graça. Então, no final, essa é uma passagem com a crise toda de Jeremias. Seria uma passagem em que estamos meditando em uma mensagem de Jeremias de lamento ou uma mensagem de esperança? E aí chegamos a essa pergunta da parte final da nossa meditação hoje. Esperança ou desesperança, que também é o título da mensagem de hoje. Esperança ou desesperança? Isso porque logo depois do verso 13, em que Jeremias faz essas lindas afirmações, olha só as afirmações bem bonitas que Jeremias faz. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele salva o pobre necessitado da mão de seus opressores. Que bonito, né? Que afirmação de fé bonita aqui. Na sequência, logo no versículo seguinte, vem essa afirmação quase inexplicável de Jeremias, porque parece que não se encaixa muito bem com o anterior em que ele diz: e, no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu a luz. E aqui, eu falo para os mais jovens, né? Sabe aquele meme? Esse é o momento perfeito para usar aquele meme do John Travolta, no Pulp Fiction, né? John Travolta fica assim, como assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Ele acabou de louvar a Deus, que Ele salva, e vem e diz que amaldiçoa o dia que nasceu. E mais, hein? Jeremias segue em desespero ou desesperança até o final do capítulo, quando ele diz: porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Como fazemos sentido do que nós lemos aqui? Nossa, né? E eu me incluo nessa, né? Que gostamos das coisas mais certinhas, né? Que somos mais obsessivos com ter tudo certinho, ordenado, né? Inclusive dentro das nossas teologias. Talvez preferíssemos que esses lamentos e reclamações viessem antes. E que o verso 13, louvando ao Senhor e reconhecendo a sua salvação, fosse a parte final. Inverte, né? Quase como Jeremias. Não dá para inverter aí, não, né? Bota os seus problemas todos antes, lamenta, chora, reclama, e aí põe essa parte do versículo 13, louvando a Deus e a sua salvação, no final. Ficaria mais fácil, não é mesmo? Ou pelo menos seria mais simples para o pregador aqui também, expondo essa passagem. Mas não.
O que nós temos no relato bíblico de Jeremias são os altos e baixos do que ele está sentindo em todo esse drama que ele está vivendo. Talvez isso nos ajude com a primeira observação que nós devemos fazer agora. Quando nós vemos lamentos, queixas nos textos bíblicos, devemos nos lembrar que eles são relatos fiéis, honestos de como esses personagens bíblicos vivenciaram suas crises, e não sobre como deveriam haver vivenciado ou experimentado o sofrimento que eles passaram. Chris Wright, que foi, eu já menciono ele algumas vezes aqui nas pregações, né? Porque ele foi o melhor professor de Bíblia que eu e o Tia tivemos. Ele nos diz o seguinte a respeito dessa passagem. Ele diz assim, que essa passagem de Jeremias, no capítulo 20, é uma forte evidência da natureza robusta da fé e adoração do Antigo Testamento de Israel e de quão maduros eles poderiam ser em relação a Deus. Ele segue dizendo, Jeremias sabia que a forma mais elevada de louvor não era apenas dizer coisas agradáveis a Deus ou sobre Deus. E ele conclui, o louvor real significava reconhecer a realidade e a presença de Deus em todas as situações e circunstâncias, por mais repletas de contradições que elas sejam. Louvor real é isso. Reconhecer a realidade e a presença de Deus em todas as situações e circunstâncias, por mais repletas de contradições que elas sejam. Então, o que aprendemos nas Escrituras é que há lugar para o lamento. Lembrando sempre, e o Tiago estava falando isso, adiantando isso na adoração ao princípio. Lembrando sempre que no lamento nós encontramos com frequência mais sobre nós mesmos, sobre onde está o nosso coração, sobre o que estamos sentindo, e é bom sermos honestos sobre isso, mais sobre nós mesmos do que sobre uma boa teologia a respeito do caráter e do coração de Deus. E talvez essa distinção seja importante, que no lamento revelamos mais o nosso coração e não tanto o coração de Deus. Derramamos o nosso coração, então não é bom ou adequado ficar fazendo muita teologia em cima do lamento de personagens das Escrituras ou do nosso próprio lamento, queixas e reclamações hoje. É como se a boa teologia nesse capítulo ela possa ser encontrada nos versos 11 a 13. E qual que é essa boa teologia aqui? Afirma que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nos prova e nos examina, que o Senhor salva o pobre e o necessitado. Isso é boa teologia sobre o coração, o caráter de Deus aqui nas Escrituras. Já nos versos 14 ao 18, nós temos uma descrição bem honesta das lutas, do sofrimento, dos sentimentos do profeta. Então, um alerta importante aqui deva ser cuidado para não sair fazendo teologia, elaborando quem Deus é, a partir das expressões de lamento nas Escrituras ou em meio a nossas próprias dores e lamentos hoje. A teologia que sim podemos fazer no meio do lamento é essa. O Senhor ouve. Nós podemos e devemos ser honestos com nossos sentimentos. Ao Senhor podemos e devemos entregar a nossa causa. Mas enfim, o que está acontecendo aqui no lamento de Jeremias? Primeiro ele lamenta haver nascido, né? Mas ele amaldiçoa esse dia. É interessante observar o que Jeremias faz aqui, né? Ele certamente sabia que amaldiçoar o pai e a mãe era uma ofensa punida pela lei da época e do seu povo com a pena de morte. Assim, então, ele não amaldiçoa o pai e a mãe. Ele escolhe amaldiçoar o dia em que ele nasceu e amaldiçoar o pobre do mensageiro que trouxe as notícias do nascimento ao seu pai. Como o dia do seu nascimento já, obviamente, ficou lá para trás, mais do que uma maldição jogada sobre algo que, nesse caso, não teria efeito algum, porque é algo que já passou, podemos entender que Jeremias reconhece aqui alguns fatos difíceis sobre a sua vocação,
que ele veio para anunciar o juízo, o castigo de Deus sobre o seu povo, que eles seriam levados ao exílio, e assim ele preferia então nem ter nascido para ter que ser o portador dessas notícias, e ainda sofrer com tudo isso. Seja por causa do próprio juízo de Deus, já traria sofrimento para ele, seja pela recepção que outros aqui, todos ao seu redor, estão tendo para aquela mensagem que ele lhes traz. É como se o profeta pensasse, se eu não tivesse falado, e se eu não tivesse seguido essa vocação? Pensa e experimenta o profeta, né? Negar minha vocação poderia ser um caminho, mas o que acontece? Apenas ao pensar nessa possibilidade, isso queima por dentro. A possibilidade de negar o chamado de Deus para ele o queima por dentro, queima meu coração, queima meus ossos. Por outro lado, viver os amigos todos contra ele, zombando dele. Então o drama ao final para o profeta, ele o expressa assim, melhor talvez seria não haver nascido. Esperança ou desesperança? Queridos, queridas, o que nós podemos levar desse capítulo difícil do profeta Jeremias hoje? E eu tenho algumas sugestões para concluir essa mensagem hoje. Primeiro, talvez, o consolo de ler esse relato. Porque através desse relato honesto do profeta, nós nos conectamos melhor com a palavra de Deus. Nós entendemos, nós percebemos, nós descobrimos que na palavra nós descobrimos nela esse sofrimento e agonia que refletem as realidades difíceis que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida hoje. E nós já descobrimos na palavra outros que experimentaram esse sofrimento e agonia antes. O Senhor preservou inclusive o registro dessas lutas interiores na sua própria palavra, para o benefício do povo naquela época e para o nosso benefício hoje. O Senhor preservou o registro dessas lutas daqueles que nos precederam, para que aprendamos e tenhamos, ao menos, algum consolo. Segundo, nós vemos que o que segura o profeta é sua relação íntima e honesta com o Senhor. Ou seja, a lição aqui, queridos, queridas, é que é a relação com o Senhor, mesmo conflitiva, queixando-nos às vezes do Senhor, sendo honestas com o Senhor, mas a relação íntima, buscando o Senhor, relação íntima com Ele, com o Senhor e com sua palavra, é o que nos segura, ao final das contas, nessa jornada. Terceiro, que mesmo em meio a todas essas dores e sofrimento, o profeta seguiu fiel na sua vocação. E eu creio que nós aprendemos algo importante aqui. Que eu persevero na vocação, no chamado de Deus, não por acreditar numa falsa teologia da prosperidade, que eu vou fazer isso porque no final das contas, então tudo vai me sair bem, vai dar certo na minha vida. Nós aprendemos algo importante aqui sobre a perseverança em confiar e seguir o chamado, a vocação de Deus para cada um de nós hoje, porque a alternativa seria: para onde mais iremos, Senhor? E o que mais poderia fazer da minha vida se não seguir o chamado, a vocação que o Senhor tem para mim? Pode ser difícil, pode haver muitas lutas nesse caminho, mas esse é o melhor e único caminho para a minha vida no seguimento do Senhor.
Gostaria de deixar algumas perguntas para que nós possamos meditar essa semana. E você pode meditar pessoalmente, voltando a ler esse capítulo, ou em grupo, no seu grupo pequeno, e medite com essas perguntas. Primeira, você tem levado suas dúvidas, seu sofrimento, seus lamentos a Deus e confiado que o Senhor te ouve? Ou há algo que você possa fazer para ser mais honesto ou mais honesta nessa relação íntima com o Senhor? Medite sobre isso. E a segunda pergunta é: de que maneiras a descrição genuína da crise de Jeremias, suas afirmações sobre o caráter de Deus e, por outro lado, a honestidade que ele apresenta no seu desespero, de que maneira tanto suas afirmações sobre o caráter de Deus e seu desespero lhe ajudam a navegar as crises que nós mesmos enfrentamos hoje? Que o Senhor te ajude, a você, a mim, a cada um de nós, a aprender a crescer com a palavra do Senhor. Amém.